Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. E a nossa reflexão hoje tem como tema: porque para Deus nada é impossível. Está baseado no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. O evangelista Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome e nós iremos refletir sobre dois grandes acontecimentos narrados no capítulo 1, que tem como título o anúncio do nascimento de João e o anúncio do nascimento de Jesus. Nós vamos fazer um paralelo entre esses dois nascimentos e a reação de Zacarias e Maria. Que o Senhor nos abençoe. Assim diz a sua palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Amém? Olha só o que aconteceu. Zacarias, que era um sacerdote, ele e sua esposa Isabel, eles eram justos perante Deus e viviam irrepreensivelmente. E
ele estava no exercício da sua função, do seu sacerdócio. Ele estava no templo, ele estava cumprindo a sua função no seu horário, e ele teve um encontro. O anjo do Senhor lhe apareceu. Qual foi a reação? Ele teve temor nessa hora. E o anjo aparece a Zacarias e vai dizer: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E nos versos seguintes, o anjo vai descrever João, que ele será grande, que ele não beberá vinho, que ele converterá muito dos filhos de Israel, que irá diante dele no espírito da virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. E tudo isso com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Zacarias ouve tudo isso, mas ele não acreditou. Ele ficou tipo assim: como? E ele vai dizer para o anjo: como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Então aqui nós temos a reação de Zacarias. Por ele não acreditar no que o anjo Gabriel lhe falara, ele vai ficar mudo. Nós vamos parar aqui, nesse momento em que o anjo Gabriel aparece a Zacarias, fala de Zacarias o que iria acontecer, dos acontecimentos futuros, e Zacarias simplesmente fica preocupado, com dúvida, e ele vai perder a sua voz, ele vai ficar mudo. No verso 5, o anjo Gabriel diz: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, muito cuidado com a palavra do Senhor. E agora nós vamos ver o que acontece, o anúncio do nascimento de Jesus. A partir do verso 26, diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que é em ti
que de ti há de nascer será chamado Filho do Homem. E eis também que Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então aqui nós vamos ver o anúncio do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel aparece a Maria e vai dizer para ela que ela é bendita entre as mulheres. E ela fica preocupada. Como? Aí ele diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Então, a Maria vai ficar preocupada e vai perguntar: e como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Visto que não conheço varão? No 34. E olha só a poderosa profecia que Maria recebe no verso 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Maria se coloca na condição de serva humilde e com o coração disposto a obedecer a Deus e a cumprir a sua palavra, pois no ventre de Maria Deus se fez carne por meio da obra do Espírito Santo. Caros ouvintes, a narrativa dos nascimentos de João Batista e de Jesus pelo anjo Gabriel trata-se de nascimentos incomuns. Ambos os filhos seriam o cumprimento do plano de Deus e de profecias do Antigo Testamento. Porque o nosso tema é: porque para Deus nada é impossível. O texto que nós lemos narra 2 nascimentos improváveis. O primeiro, o nascimento de João Batista, um filho da velhice de Zacarias e da velhice de Isabel. Então, aquela que era estéril passa a ser mãe de filhos, porque para Deus nada é impossível. E a mesma forma, Maria, uma virgem, ela será a mãe do Salvador. Ela vai receber essa profecia. Então, o que nós vimos, a diferença foi como Zacarias recebeu e como Maria recebeu a notícia. Que você, caro ouvinte, possa entender por meio dessa história, desse texto aqui, dessa narrativa de Lucas, que para Deus nada é impossível. E que o Senhor nos abençoe e que nós possamos nos colocar na sua presença como servos humildes, que ouve e obedece. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.